Oi pessoal, nossa videoaula de hoje é sobre as liberdades. Dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, na parte penal, nós vamos contar então com alguns tipos de liberdade que a gente vai conversar um pouco a respeito delas hoje, né? São a liberdade provisória, revogação de prisão, relaxamento de prisão e o habeas corpus. Então, rapidamente vamos comentar a respeito desses tópicos. Todos são liberdades provisórias, ou seja, elas são provisoriamente concedidas desde que respeitados determinados requisitos. Quem é preso por sentença definitiva não faz jus a esses benefícios que a gente vai conversar hoje então. Vamos lá. Qual a diferença entre revogação de uma prisão e relaxamento de uma prisão? Acho que essa é a primeira pergunta que a gente teria que responder, né? Por que se revoga ou por que se relaxa? Qual a diferença entre esses dois institutos processuais penais? A revogação é quando essa prisão ela é legal, apesar de ilegal, ela é desnecessária, certo? O relaxamento, nós estamos tratando então de uma prisão ilegal, então essa é a diferença. No relaxamento a prisão é ilegal, então se relaxa a prisão, e quando se revoga essa prisão apesar de ilegal, ela é desnecessária. Então seria o primeiro ponto que a gente vai esclarecer na sua videoaula de hoje. E a liberdade provisória? Liberdade provisória são todas as liberdades, como a gente já viu, elas são provisoriamente concedidas. Em regra, todas as liberdades concedidas no curso de um processo ou de um inquérito, elas são concedidas mediante requisitos. A gente depois vai ver eles ali, o 319 do Código de Processo Penal, né? Então, todas as liberdades concedidas, seja em sede de habeas corpus, revogação de prisão ou relaxamento de prisão, são liberdades provisórias, certo? Vamos nos ater agora à nossa legislação. O que acontece quando alguém é preso? Vamos falar de um flagrante. Alguém é preso em prisão em flagrante. No outro dia a gente sabe que ele é submetido a uma audiência de custódia e nessa audiência vai se verificar determinados requisitos para manter ou não essa pessoa segregada, certo? Aonde está isso? Lá no artigo 310 do Código de Processo Penal. No artigo 310 do Código de Processo Penal, que vou fazer a leitura agora, ele diz o seguinte: ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente, inciso 1, relaxar a prisão ilegal. Então já temos a primeira situação aqui, que é do relaxamento de uma prisão quando ela é ilegal. 2, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes no artigo 312 desse Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, certo? Então vamos lá. Nós vamos dividir ela aqui, então, em etapas para que a gente possa melhor compreender. Aqui nós estamos falando da revogação dessa prisão, né? Quando efetivamente não atingirem os requisitos ali previstos. Então, ele vai converter essa prisão em preventiva, se porventura os requisitos para a prisão estiverem preenchidos. Caso não estejam, vai revogar essa prisão, certo? Quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Quais são os requisitos? São 4 os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. São eles: garantia da ordem pública. O que vem a ser isso? Genericamente falando, é tudo, né? Quem cometeu um crime efetivamente violou a ordem pública. Então, nesse ponto, qualquer coisa seria uma violação à ordem pública. Mas os julgadores, os tribunais, vêm decidindo que essa violação à ordem pública ela deve ser específica. Então, toda a fundamentação não pode ser genérica e ela tem que trabalhar em cima de efetiva violação da ordem pública. E não simplesmente alegar genericamente que violou a ordem pública em virtude de ter cometido um crime e permanecerá segregado, certo? Nós temos ainda garantia da ordem econômica. Ordem econômica seria em crimes específicos, né? Contra a economia popular, alguma coisa nesse sentido, crimes específicos contra a ordem econômica.
por conveniência da instrução criminal. O que é isso? Conveniência da instrução criminal, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, o professor comete um crime em sala de aula, na presença de vários alunos. Então, as testemunhas que auxiliariam a elucidar o que aconteceu naquela oportunidade seriam os alunos, já que o professor cometeu o crime em sala de aula, correto? O professor, na qualidade de professor, ele vai fazer o quê? Bom, já que eu sou o professor dos alunos, eles dependem de mim para aprender, para terem nota, então eu vou efetivamente fazer o quê? Eu vou utilizar desse meio que eu tenho, né, de ser dessa condição que eu tenho de ser professor, para o quê? Fazer com que os alunos calem a verdade ou até falsiem a verdade, né? Então seria o quê? É conveniente a instrução criminal manter esse professor segregado até o término das aulas para que ele não influencie na opinião das testemunhas, certo? Então seria um exemplo que eu poderia dar nessa situação. E ainda para assegurar a aplicação da lei penal. A pessoa é presa, não tem um endereço fixo, ele é um andarilho. Como é que tu vai assegurar que, se porventura condenado for, essa lei vai ser aplicada? Ele não tem um paradeiro fixo, onde poderá ser encontrado? Então esse seria um dos requisitos para manter uma pessoa segregada. Necessariamente, ao menos um dos 4 requisitos que a gente conversou agora tem que estar presente para que uma prisão preventiva seja decretada. Caso contrário, ela deve ser revogada. Apesar de legal, ela é desnecessária, certo? Então, isso seria o inciso 2 lá do artigo 310. Nós temos ainda o inciso 3, que é conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Claro, fiança usando as regras da fiança, quantidade de pena, né? E o parágrafo único ainda vai falar das excludentes de ilicitude. Claro, se não é crime, não tem como manter alguém segregado, certo? Então, esses seriam os caminhos e as alternativas que o juiz teria para implementar numa audiência de custódia. Uma dessas alternativas ele vai ter que optar nessa audiência de custódia, certo? Então, nós trabalhamos aqui com relaxamento de uma prisão ilegal, revogação, no caso de a prisão ser legal e não caber uma preventiva, ser desnecessária apesar de legal, certo? E a liberdade provisória, que seria o quê? Qualquer tipo de liberdade em se tratando desse momento processual onde ainda não existe um trânsito julgado, uma sentença condenatória definitiva, nós estamos falando de liberdade provisória, ela é condicionada, certo? Ela é condicionada ao quê? Em regra, os juízes trabalham com o artigo 319 do Código de Processo Penal. Desde que foi editada essa lei lá em 2011, todas as decisões que eu tive desde então foram condicionadas às medidas cautelares diversas da prisão, que nada mais são do que aquelas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Vamos dar um exemplo aqui da Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha é bem comum, onde afasta o marido da mulher, da esposa, né? E determina, inclusive, que ele não possa fazer qualquer tipo de contato, não possa se aproximar numa determinada metragem dessa pessoa. Tudo isso está previsto lá no artigo 319. Então, isso asseguraria que efetivamente não fosse violado, daí sim, um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. O que eu quero dizer com isso? Gente, hoje, para que se prenda alguém preventivamente, o fundamento exclusivo é o artigo 312 do Código de Processo Penal. Se não for demonstrado e fundamentado um desses 4 requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não poderíamos trabalhar com a possibilidade de se prender alguém preventivamente, correto? Então, a respeito dessas liberdades,
Era isso que eu queria conversar hoje com vocês.